No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 3 fatores que influenciam na renovação da frota dos ônibus das empresas de transporte rodoviário. Se você já quer saber que 3 fatores são esses, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudinho, beleza? Vamos então ao primeiro tópico. O primeiro tópico sobre o porquê que às vezes as empresas demoram um pouco mais do que o esperado para poder renovar sua frota tem a ver com o limite de idade dos ônibus para poderem rodar como ônibus de viagem. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é o órgão responsável por fiscalizar as viagens interestaduais de ônibus no Brasil, determina que um ônibus rodoviário pode rodar regularmente por até 20 anos. Isso significa que muitas vezes você vê um ônibus mais antigo encostando na rodoviária e você não entende por que esse ônibus ainda está rodando, porque para você esse ônibus parece velho demais para estar rodando. Mas às vezes aquele ônibus ainda está dentro dos 20 anos permitidos pela ANTT para poder rodar, e por isso a empresa ainda escala ele quando ela pode. Mas aí você vai se perguntar, mas mesmo assim é muita idade para o ônibus continuar rodando. Ele não deveria ser guardado especialmente talvez para uma alta temporada ou coisa assim? Foi pensando nisso que a ANTT passou a determinar, eu não lembro exatamente qual ano, mas eu vou procurar depois e deixar aqui na descrição para vocês. A ANTT determinou, a partir de um certo momento, que um ônibus tem que ter no máximo 10 anos de uso se ele for fazer linhas interestaduais. Um ônibus pode rodar uma idade entre 11 e 20 anos numa linha interestadual apenas em horários extras. Essa é uma tentativa da ANTT de garantir que, na melhor das hipóteses, você vai viajar de um estado para o outro em um ônibus mais novo e, teoricamente, mais confortável. Mas existem ainda outros 2 fatores que podem influenciar na renovação de frota das empresas, e é sobre eles que a gente vai falar aqui. O segundo tópico a ser analisado, o segundo fator a ser analisado sobre a renovação das empresas tem a ver com o tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, mais difícil fica renovar toda a frota de uma vez, já que geralmente as renovações são feitas à medida em que o ônibus vai se aproximando desses 20 anos máximos que ele pode rodar na NTT. No caso desse ônibus aqui da imagem, nós temos um ônibus ano 2022. Então, quando chegar o ano 2042, ao final de 2042, esse ônibus já não vai poder mais rodar. Dependendo de como funciona a estratégia de renovação da cometa, pode ser que a empresa espere esse ônibus chegar até o final de 2042 para substituir esse ônibus por um ônibus mais novo, ou pode ser que a empresa troque esse ônibus por um veículo mais novo antes que complete esses 20 anos. Tudo isso vai depender da dinâmica da empresa, do tamanho da empresa, da situação da empresa no momento para poder renovar a frota, dentre outros fatores. Por isso acaba acontecendo muitas vezes de uma empresa manter um ônibus rodando durante mais tempo, porque ele está dentro do limite permitido pela NTT, e enquanto esse ônibus roda dentro desse limite, a empresa vai tentando juntar dinheiro para poder comprar novos ônibus para fazer a renovação. E aí você vai dizer, mas a empresa não tem dinheiro de sobra para fazer a renovação? É sobre isso que a gente vai falar nesse terceiro tópico. Condições da empresa. Muitas vezes fica parecendo que uma empresa tem dinheiro de sobra para estar constantemente renovando a frota, mas isso nem sempre acontece. Isso porque o usuário de ônibus rodoviário ele é diferente do usuário do ônibus urbano. No ônibus urbano, geralmente, o usuário precisa fazer um uso constante daquele transporte, por exemplo, pegar o ônibus todo dia para ir trabalhar, para ir para a escola, etc. Já no caso do ônibus rodoviário, geralmente o usuário utiliza mais a passeio. Tem aqueles que utilizam mais vezes a trabalho por outros motivos, mas a maioria dos usuários usa mais o ônibus rodoviário a passeio. Consequentemente, é menos gente viajando no decorrer do ano, consequentemente, menos dinheiro entrando nos cofres da empresa. Com menos dinheiro entrando para a empresa, fica mais difícil de fazer uma renovação mais periódica da frota como o passageiro gostaria. Agora, para quem ficou até aqui, eu vou deixar um bônus para vocês, então se prepare aqui, vamos para o bônus. Renovação de frota de ônibus é diferente de renovação de carro pequeno. Carro de passeio, geralmente, quase todo ano tem um lançamento de algum modelo novo daquele carro. Por exemplo, se a gente pegar o Volkswagen Gol, que é um modelo de carro bem conhecido aqui no Brasil, ele é um modelo que, consequentemente, tem muitas versões dele lançadas em poucos anos. Então, no ano a gente tem o Gol G5, no outro o Gol G6, e assim sucessivamente. É sempre comum a gente ver o Gol recebendo contínuas atualizações, tanto no design quanto em outras áreas também. Já em ônibus é um pouquinho diferente, porque carro de passeio ele tem um apelo mais comercial. Ele é um tanto mais voltado para entusiastas, que muitas vezes são aquelas pessoas que buscam um pouco mais de status e, consequentemente, ficar muito tempo com um carro mais antigo talvez não seja tão interessante para elas. Já no caso dos ônibus, essas renovações não são feitas buscando exatamente um status, mas buscando a necessidade de renovação de frota para conseguir suprir a necessidade de conforto do passageiro. E às vezes um ônibus que é fabricado, ele não precisa ser substituído logo no ano seguinte, porque ele ainda vai conseguir trazer um conforto legal para o passageiro durante mais alguns anos se ele for bem mantido ali pelo dono da empresa que comprou aquele ônibus.
talvez aquele ônibus consiga suprir bem ali a necessidade de conforto do passageiro durante pelo menos uns 5 anos até pensarem em lançar um novo modelo. Ao contrário do que acontece com o carro de passeio, que, como eu expliquei, não tem só a questão do conforto, mas também a questão do status, de estar sempre mudando, para o dono poder ter aquela sensação de que ele tem um carro do ano e coisa assim. Qualquer outra dúvida que você tenha sobre esse assunto, qualquer interação, qualquer troca de ideias que você queira deixar aqui, deixa aqui nos comentários, que eu estou muito afim de saber o seu comentário sobre as renovações de ônibus. Deixa aí a sua opinião sobre de quanto em quanto tempo as empresas deveriam renovar a sua frota de ônibus e por quê. Eu acho que é um comentário bem interessante para a gente trocar ideia aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!